Você já olhou para o céu estrelado numa noite sem nuvens e sentiu aquela sensação inexplicável de que o universo tem um plano para você? Aquela certeza silenciosa de que, apesar de todas as dificuldades, existe um caminho de abundância esperando para ser revelado? Hoje, meu caro amigo, minha querida amiga, vou compartilhar com você um segredo guardado por décadas, uma prática revelada pelo venerável Padre Pio que transformou a vida financeira de milhares de pessoas comuns, pessoas exatamente como você, que simplesmente desejavam uma chance, um sinal, uma bênção para transformar sua relação com a prosperidade. Muitos chamam isso de sorte, mas o que descobri vai além da simples sorte. É uma conexão direta com as forças invisíveis que regem a abundância em nosso mundo material. Antes de continuar, preciso fazer uma confissão. Hesitei muito antes de gravar este vídeo. O conhecimento que estou prestes a compartilhar é poderoso demais para ser tratado com leviandade. Não é para qualquer pessoa. É apenas para aqueles que sentem no coração que chegou a hora da transformação financeira, para aqueles que carregam o peso da preocupação econômica há tempo demais e estão verdadeiramente prontos para uma nova realidade. Se você continuar assistindo, sua vida nunca mais será a mesma. Esta não é apenas mais uma promessa vazia da internet. É um compromisso espiritual que atravessa gerações. Quero que você feche os olhos por um momento. Imagine-se acordando amanhã sem aquela angústia financeira que o acompanha há anos, sem contas atrasadas, sem a necessidade de escolher entre pagar o aluguel ou comprar remédios, sem o medo constante de que uma emergência inesperada possa destruir todo o pouco que você conseguiu construir. Imagine a sensação de paz que tomaria conta do seu coração. Imagine poder ajudar seus filhos, seus netos, garantir a eles oportunidades que você nunca teve. Imagine poder finalmente dizer sim às pequenas alegrias da vida sem culpa, sem remorso. Este momento pode estar mais próximo do que você imagina. Minha avó Maria, uma mulher simples do interior, trabalhou como empregada doméstica por mais de 40 anos. Suas mãos calejadas contavam histórias de sacrifício e dedicação. A vida nunca lhe foi generosa, até que, em uma tarde de domingo após a missa, um senhor idoso lhe entregou um pedaço de papel amarelado. Naquele papel estava escrita uma oração, uma invocação que, segundo ele, havia sido ensinada pelo próprio Padre Pio a seus seguidores mais próximos. Minha avó, com sua fé inabalável, começou a recitar aquelas palavras sagradas todos os dias, especialmente antes de comprar seu modesto bilhete de loteria semanal. 3 semanas depois, o impensável aconteceu. Não foi um prêmio milionário, mas o suficiente para quitar todas as suas dívidas, reformar sua pequena casa e garantir um tratamento médico que ela vinha adiando por anos. Não foi sorte, ela me disse com lágrimas nos olhos. Foi uma bênção canalizada. A história da minha avó não é única. Ao longo dos anos, coletei dezenas de testemunhos semelhantes. Pessoas comuns cujas vidas foram transformadas após conhecerem e aplicarem este método simples, mas profundamente poderoso. E agora, finalmente, chegou a hora de compartilhá-lo com você. Mas antes de revelar as palavras exatas que você deve pronunciar antes de comprar seu bilhete, preciso que você entenda algo fundamental sobre a natureza da prosperidade. Muitos acreditam que riqueza e abundância são frutos do acaso, da sorte cega ou de privilégios herdados. Nada poderia estar mais longe da verdade. A prosperidade é um canal, uma frequência específica na qual precisamos sintonizar nosso espírito. É como uma rádio celestial. Se você não estiver na frequência correta, só ouvirá estática. E é exatamente isso que as palavras reveladas por Padre Pio fazem. Elas ajustam seu espírito à frequência da abundância divina. Padre Pio de Pietrelcina não era um homem comum. Nascido em 1887, na pequena cidade de Pietrelcina, na Itália, ele se tornou um dos santos mais venerados da Igreja Católica moderna. Seus milagres são incontáveis, seus dons espirituais indiscutíveis. Entre esses dons estava a capacidade de entender a relação entre o mundo espiritual e o material, entre a fé e a manifestação física da providência divina. Ele compreendia que a pobreza
não é uma virtude em si mesma, mas muitas vezes um obstáculo à plenitude da experiência humana. Deus deseja que seus filhos vivam com dignidade, não com privação. Dizia ele aos seus seguidores mais íntimos. Você pode estar se perguntando, se este conhecimento é tão valioso, por que não é mais conhecido? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profundamente reveladora da natureza humana. Primeiro, porque aqueles que descobrem o poder destas palavras raramente querem compartilhá-las. A natureza humana tende a guardar tesouros para si. Segundo, porque existe um certo pudor, especialmente em círculos religiosos mais tradicionais, em associar espiritualidade com prosperidade material. Como se buscar conforto financeiro fosse, de alguma forma, menos nobre do que abraçar a pobreza. Padre Pio, em sua sabedoria transcendental, compreendia que não há nobreza na miséria desnecessária, apenas sofrimento. Agora, você está se aproximando do momento da revelação. Mas antes preciso fazer um alerta importante. O que estou prestes a compartilhar não é uma fórmula mágica que substitui o trabalho honesto, a responsabilidade financeira ou o bom senso. Não é um atalho para a ganância ou o materialismo vazio. É uma ferramenta espiritual para aqueles que buscam genuinamente uma vida de maior equilíbrio e menor preocupação material. Se sua intenção for pura, se seu coração estiver aberto, se sua necessidade for legítima, então estas palavras abrirão portas que você nem sabia que existiam. Quando comecei a pesquisar sobre a vida de Padre Pio e seus ensinamentos menos conhecidos, encontrei resistência. Documentos desaparecidos, testemunhas relutantes, informações contraditórias. Era como se existisse uma cortina invisível, tentando esconder esta faceta particular do santo italiano. Mas a persistência tem suas recompensas. Em um mosteiro remoto nas montanhas da Calábria, encontrei um antigo diário pertencente a um dos assistentes pessoais de Padre Pio. Naquelas páginas amareladas pelo tempo, estava o registro de conversas íntimas, conselhos e, sim, a exata sequência de palavras que o santo recomendava aos fiéis que buscavam alívio de suas dificuldades financeiras. O que me impressionou não foi apenas a simplicidade da oração em si, mas a precisão com que ele descrevia o estado mental e espiritual necessário para que ela funcionasse plenamente. As palavras são apenas o veículo, escreveu o assistente citando o Padre Pio, é a intenção, a fé e a pureza de coração que carregam o poder. Esta observação mudou completamente minha compreensão sobre como a espiritualidade interage com nossa realidade material. Talvez você esteja se perguntando se isso não contradiz os ensinamentos tradicionais sobre fé e materialismo. É uma preocupação válida, que eu mesmo tive, mas após anos estudando os textos sagrados, posso assegurar que não há contradição alguma. Em toda a tradição espiritual autêntica, encontramos a compreensão de que o mundo material é uma expressão do divino, não seu oposto. A abundância, quando buscada com equilíbrio e generosidade, é uma forma de honrar a criação divina, não de negá-la. Lembro-me de uma senhora, chamada Aparecida, do interior de Minas Gerais. Ela havia perdido o marido recentemente. Estava afundada em dívidas e com 3 filhos para criar. Sua situação era tão desesperadora que ela considerava entregar as crianças para a adoção, pois não via como poderia continuar provendo o básico para eles. Foi nesse momento de absoluto desespero que ela encontrou, através de uma amiga, as palavras de Padre Pio. Sem nada a perder, ela começou a recitá-las diariamente, com toda a fé que seu coração, partido, ainda conseguia reunir. 2 semanas depois, ela ganhou um prêmio modesto na loteria local. Não o suficiente para resolver todos os seus problemas, mas o bastante para dar a ela um alívio imediato e, mais importante, esperança. Aquele pequeno milagre foi apenas o começo. Nos meses seguintes, oportunidades de trabalho surgiram, ajuda inesperada apareceu e gradualmente sua vida se estabilizou. Hoje, anos depois, ela administra seu próprio pequeno negócio e seus filhos estão todos na universidade. Não foi apenas o dinheiro, ela me disse quando a entrevistei para minha pesquisa. Foi a certeza de que eu não estava sozinha, de que havia um plano maior para mim e meus filhos.
Histórias como a de Aparecida são poderosas, não porque prometem riqueza instantânea, mas porque revelam como uma mudança na nossa relação com a prosperidade pode abrir portas que pareciam permanentemente fechadas. E é exatamente isso que as palavras de Padre Pio fazem. Elas não apenas pedem por abundância material, mas realinham nossa própria energia com a frequência da prosperidade divina. Agora, finalmente, chegou o momento de revelar a você as palavras exatas que, segundo os ensinamentos de Padre Pio, você deve pronunciar antes de comprar um bilhete de loteria ou participar de qualquer jogo de sorte. Estas palavras devem ser ditas com convicção, com fé inabalável e, acima de tudo, com um coração puro e intenções nobres. Elas devem ser pronunciadas em voz baixa, quase um sussurro, como uma conversa íntima entre você e o divino. Aqui estão elas, exatamente como foram registradas no diário que encontrei. Divina providência que guia o universo com perfeita harmonia, eu me abro agora como um canal para a abundância que flui eternamente. Que este bilhete seja não apenas um pedaço de papel, mas um símbolo da fé que carrego em meu coração. Se for da vontade divina que eu receba esta bênção material, que ela venha não apenas para meu benefício, mas para que eu possa ser instrumento de sua generosidade no mundo. Padre Pio, intercessor dos necessitados, coloque suas mãos abençoadas sobre minha intenção. Que seja feita não a minha vontade, mas a vontade divina para o maior bem de todos os envolvidos. Amém. Estas palavras podem parecer simples à primeira vista, mas cada uma delas foi cuidadosamente escolhida para criar uma vibração específica, uma frequência particular que ressoa com as forças universais que governam a prosperidade. Não é coincidência que tantas pessoas tenham experimentado resultados extraordinários após incorporá-las em suas vidas. Importante, estas palavras devem ser pronunciadas antes de cada compra, não apenas uma vez. A repetição não é apenas uma questão de reforço, é um ato de alinhamento constante, de sintonia contínua com a frequência da abundância. É como sintonizar um instrumento musical. Você não o faz apenas uma vez na vida, mas sempre que deseja produzir a melodia perfeita. Outro aspecto crucial. Esta não é uma negociação com o divino, mas um ato de rendição e alinhamento. Note como a oração termina com que seja feita não a minha vontade, mas a vontade divina. Esta é a chave que muitos buscadores de prosperidade ignoram. A verdadeira abundância não vem de impor nossa vontade ao universo, mas de nos alinharmos tão perfeitamente com a vontade universal que a prosperidade flui naturalmente em nossa direção, como água encontrando seu caminho rio abaixo. Carlos, um taxista de Recife, começou a usar estas palavras há aproximadamente 2 anos, quando sua situação financeira era tão crítica que ele estava prestes a perder o carro que era seu instrumento de trabalho. Eu não tinha grandes expectativas, ele me contou, mas estava disposto a tentar qualquer coisa. Na 3ª semana, ele ganhou um prêmio intermediário que, embora não fosse uma fortuna, foi suficiente para regularizar sua situação com o financiamento do veículo. Mas o mais interessante veio depois. Comecei a notar que mais passageiros me escolhiam, que recebia mais gorjetas, que encontrava menos trânsito em meus trajetos. Era como se todo o universo estivesse conspirando a meu favor de pequenas maneiras que, somadas, fizeram uma diferença enorme. O relato de Carlos ilustra perfeitamente como as palavras de Padre Pio funcionam. Elas não apenas aumentam suas chances em jogos de sorte, elas realmente transformam seu campo energético, atraindo sincronicidades positivas em todas as áreas da sua vida. É como se você estivesse informando ao universo: estou pronto para receber abundância. E o universo responde de maneiras que frequentemente superam nossa compreensão limitada. Algumas pessoas me perguntam se precisam ser católicas ou mesmo cristãs para que estas palavras funcionem. A resposta é um enfático não. A fé é universal. A espiritualidade transcende denominações e rótulos. O que importa é a sinceridade da sua intenção, a pureza do seu coração e sua abertura para receber as bênçãos que o universo tem reservado para você. Padre Pio,
Em sua infinita sabedoria, compreendia que o divino não discrimina, não julga pela religião, mas pela verdade que habita em cada coração humano. Uma ressalva importante: esta prática não substitui a responsabilidade financeira. Não é um convite para gastar dinheiro que você não tem em bilhetes de loteria ou jogos de azar. A verdadeira sabedoria está no equilíbrio, em usar esta ferramenta espiritual como um complemento, não como um substituto para decisões financeiras sensatas. Padre Pio sempre enfatizou que a prosperidade verdadeira vem da harmonia entre o material e o espiritual, nunca do desequilíbrio entre eles. Tenho recebido inúmeros testemunhos de pessoas que incorporaram estas palavras em suas vidas e experimentaram transformações notáveis. Não apenas ganhos financeiros inesperados, mas uma mudança completa na forma como a prosperidade se manifesta em suas vidas. Oportunidades surgem do nada, portas que pareciam fechadas se abrem misteriosamente, e aquela sensação constante de escassez é gradualmente substituída por uma confiança profunda na abundância do universo. Dona Clélia, uma aposentada de 67 anos do interior de Santa Catarina, vivia com uma pensão mínima que mal cobria seus remédios. Durante toda a sua vida, ela havia se acostumado com a escassez, aceitando-a quase como um destino inevitável. Quando sua neta lhe mostrou este método, ela inicialmente resistiu. Décadas de condicionamento à escassez haviam criado nela uma barreira psicológica contra a própria possibilidade de abundância. Mas o amor pela neta, que estava determinada a ver a avó vivendo com mais conforto, a convenceu a tentar. Nas primeiras semanas, nada aconteceu, relatou a neta, mas continuamos, fielmente, sem desanimar. No segundo mês, Dona Clélia ganhou um prêmio modesto, suficiente para resolver algumas necessidades imediatas. Mais importante que o dinheiro em si, foi a mudança em sua atitude. Pela primeira vez em décadas, ela permitiu-se acreditar que merecia mais, que a vida poderia ser generosa com ela. Esta mudança interna abriu caminho para bênçãos externas ainda maiores, o que torna o método de Padre Pio tão eficaz. Por que estas palavras específicas têm o poder de transformar nossa realidade financeira? A resposta está na compreensão profunda que ele tinha sobre a relação entre nossos pensamentos, nossas palavras e a realidade material que experimentamos. Cada palavra pronunciada com intenção é uma semente plantada no campo fértil do universo. Algumas sementes demoram mais para germinar, outras florescem rapidamente, mas todas eventualmente produzem frutos correspondentes à sua natureza. Quando você pronuncia as palavras que compartilhei, está essencialmente plantando sementes de prosperidade no solo cósmico. Está declarando ao universo sua prontidão para receber, sua abertura para a abundância divina. E como qualquer agricultor experiente sabe, a colheita sempre segue o plantio. É uma lei universal tão confiável quanto a gravidade. Padre Pio compreendia que muitas pessoas permanecem presas em ciclos de escassez, não porque o universo é mesquinho, mas porque nunca aprenderam a linguagem da abundância. É como tentar operar um computador sofisticado sem conhecer o sistema operacional. Você pode ter a melhor máquina do mundo, mas sem a linguagem correta, seu potencial permanece inexplorado. As palavras que ele revelou são como um código de acesso, uma senha que desbloqueia portas para dimensões de prosperidade que sempre estiveram lá, apenas aguardando que você encontrasse a chave certa. Uma pergunta que frequentemente recebo é: por que algumas pessoas parecem ter resultados mais rápidos ou mais expressivos que outras? A resposta está em um princípio espiritual fundamental que Padre Pio enfatizava: a lei da receptividade. Cada um de nós tem em nosso subconsciente certos bloqueios e resistências à prosperidade. Alguns foram instalados na infância, outros desenvolvidos ao longo da vida adulta. Estas barreiras invisíveis determinam o quanto e com que facilidade podemos receber. É como tentar encher um copo com água. Se o copo estiver virado para baixo, não importa quanta água você despeje, ele permanecerá vazio. As palavras sagradas de Padre Pio ajudam gradualmente a virar seu copo na posição correta, mas a velocidade desse processo
depende de quão profundamente enraizadas estão suas resistências internas. José, um pequeno comerciante de Fortaleza, tinha uma loja que estava à beira da falência. As dívidas se acumulavam, os fornecedores ameaçavam cortar o fornecimento e ele já não conseguia dormir à noite de tanta preocupação. Um amigo lhe ensinou as palavras de Padre Pio e ele começou a recitá-las não apenas antes de comprar seu bilhete semanal de loteria, mas também toda manhã antes de abrir sua loja. No primeiro mês, nada de extraordinário aconteceu. Apenas pequenas coincidências positivas que ele mal notou. No segundo mês, um cliente antigo reapareceu e fez um pedido grande o suficiente para dar um alívio temporário. Mas foi no terceiro mês que o verdadeiro milagre ocorreu. Ele não apenas ganhou um prêmio significativo na loteria, mas também foi procurado por um empresário interessado em formar uma parceria que eventualmente salvou e expandiu seu negócio. O dinheiro da loteria foi uma bênção, disse José, mas a verdadeira transformação foi a mudança na minha energia. Era como se eu estivesse emitindo um sinal diferente para o universo, e o universo estava respondendo com oportunidades que eu nem sabia que existiam. A história de José ilustra perfeitamente como o método de Padre Pio funciona em múltiplos níveis simultaneamente. Sim, ele pode trazer ganhos diretos através de jogos de sorte, mas sua influência vai muito além disso, tocando todos os aspectos da sua vida financeira, de maneiras que frequentemente superam nossa compreensão limitada. Agora você pode estar se perguntando, se estas palavras são tão poderosas, por que não são mais conhecidas? Por que não são ensinadas em cada igreja, em cada templo? A resposta envolve uma compreensão profunda da natureza do conhecimento espiritual. Certas verdades só são reveladas quando o mundo está pronto para recebê-las, quando um número crítico de almas atingiu o nível de consciência necessário para usar esse conhecimento com responsabilidade. Padre Pio, em sua infinita sabedoria, compreendia que revelar estas palavras prematuramente poderia levar ao uso equivocado, à distorção de seu propósito sagrado. Mas ele também deixou instruções claras de que, quando o sofrimento econômico atingisse níveis críticos, quando famílias honestas estivessem lutando apenas para sobreviver, este conhecimento deveria ser compartilhado mais amplamente. Amigos, estamos vivendo exatamente este momento. A desigualdade econômica nunca foi tão extrema. O custo de vida nunca pesou tanto sobre os ombros de pessoas trabalhadoras e honestas. É por isso que, após anos de pesquisa e contemplação, decidi que agora é o momento certo para compartilhar este conhecimento com você. Mas tenho um pedido a fazer. Se você experimentar os benefícios destas palavras sagradas, se sua vida financeira começar a se transformar positivamente, considere compartilhar este conhecimento com alguém que esteja passando por dificuldades semelhantes às suas. Não por vaidade, não para se gabar, mas como um ato de compaixão genuína, como uma forma de multiplicar a bênção que você recebeu. A verdadeira abundância, como Padre Pio ensinava, nunca é apenas para benefício próprio. Ela sempre transborda, sempre se expande, sempre busca alcançar outros corações, outras vidas. A prosperidade isolada murcha e seca. A prosperidade compartilhada cresce e floresce. É uma lei espiritual tão antiga quanto o próprio tempo. E agora, ao nos aproximarmos do final deste vídeo, quero deixar você com uma reflexão final. A jornada que você está prestes a embarcar não é apenas sobre dinheiro, sobre ganhar na loteria ou melhorar sua situação financeira. É sobre algo muito mais profundo e significativo. É sobre curar sua relação com a abundância universal, sobre reconhecer seu direito divino à prosperidade, sobre alinhar-se com o fluxo natural de bênçãos que sempre esteve disponível para você. Quando você pronuncia as palavras que compartilhei, está fazendo muito mais do que tentar influenciar as probabilidades de um jogo de sorte. Está declarando ao universo, e mais importante, a si mesmo, que está pronto para uma nova realidade econômica. Está quebrando padrões ancestrais de escassez que podem ter sido transmitidos por gerações em sua família. Está escolhendo participar conscientemente na abundância que é seu direito de nascença.
Imagino que você possa estar se sentindo um pouco sobrecarregado neste momento, talvez um pouco cético, talvez cautelosamente esperançoso, talvez profundamente emocionado. Todos esses sentimentos são válidos e compreensíveis. Mudanças significativas raramente vêm sem certa turbulência emocional. O importante é que você dê o primeiro passo, que você tenha a coragem de experimentar algo novo, algo que pode transformar não apenas sua realidade financeira, mas sua experiência de vida como um todo. Lembre-se, as palavras em si são poderosas, mas é a intenção por trás delas, a fé que as acompanha, a pureza de coração com que são pronunciadas que realmente desbloqueia seu potencial transformador. Não as recite mecanicamente, como uma fórmula vazia. Deixe que cada sílaba seja impregnada com sua esperança sincera, com sua confiança genuína no plano divino para a sua vida. E, por favor, quando os resultados começarem a se manifestar, e eles virão, tenha certeza disso, volte a este canal para compartilhar sua história. Seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para encontrar a coragem de tentar também. Sua jornada de transformação financeira pode ser a inspiração que acende a chama da esperança no coração de alguém que está onde você está hoje. Concluo este vídeo com uma bênção especial para você, inspirada nos ensinamentos de Padre Pio, que a abundância divina flua livremente em sua vida, e seus medos de escassez sejam substituídos pela confiança inabalável na providência universal. Que cada bilhete que você comprar seja um ato de fé, uma declaração de confiança, uma afirmação do seu valor inato, e que, ao receber suas bênçãos, você se torne um canal de generosidade para todos ao seu redor. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, vou revelar outro segredo poderoso de Padre Pio, um que complementa perfeitamente o que você aprendeu hoje e potencializa seus resultados de maneiras que você nem imagina. Clique no card e confira. Sua vida de abundância está apenas começando e estou honrado de fazer parte desta jornada sagrada com você. Até breve e que Deus o abençoe abundantemente.